dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de repercutir aí os principais assuntos do dia. Então, a gente vai falar sobre GPM, a gente vai falar sobre o índice de confiança da indústria, que não para de subir, e a gente vai pegar aquele trecho inicial das falas do presidente Lula e a gente vai destrinchar com vocês. Então, a gente vai passar tintim por tintim ali dos pontos econômicos para ver se o Lula falou a verdade ou não, como as pessoas estão muito falando aí pelas redes. Mas antes de tudo isso, eu quero dar bom dia para o André, que hoje está de casa. Então, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Acordei meio gripado hoje, então melhor aí não passar vírus de gripe aí para todo o pessoal do estúdio, né? Mas a gente vai falar aí bastante coisa aí, porque saiu o IGPM, boas notícias, alimentos caindo novamente, principalmente aquelas leguminosas que estavam prejudicando. Vamos falar também da indústria aí, que a confiança aumentou mais ainda. E vamos fazer um check, né? Vamos fazer um checklist aí para ver aí se o Lula falou a verdade ou não, né? Muito aí tem se falado aí que ele falsificou dados aí, né? O pessoal que acredita na ciência, mas desconfia do IBGE aí, então vamos falar também sobre tudo isso, né? Mas a gente já pode começar pela agenda do dia, né, Débora? Será que tem aí alguma coisa importante aí durante o dia de hoje? Olha, hoje a agenda ela tá bem recheada, viu, pessoal? Então temos aí 3 páginas de agenda para passar com vocês, porque a gente volta a ter alguns balanços corporativos, então resultados corporativos, eles estão em pauta, mas a gente tem outras divulgações importantes, principalmente aqui no Brasil. A FGV soltou um monte de dados, então a gente tem uma série de divulgações hoje durante o dia. Vamos começar aí pela manhã, então antes da abertura aqui no Brasil saiu já o balanço da Klabin, da P&G nos Estados Unidos e da BP no Reino Unido. Então a gente tem essa parte inicial da agenda mais voltada para os resultados corporativos. Depois, então a gente olha aí das 2h30 da manhã às 6 horas da manhã, a gente tem uma série de índices de PIBs, né, sendo divulgados. Então crescimento da França, da Espanha, da Alemanha, da Itália e da zona do euro. Então a gente tem todas essas divulgações dos PIBs do segundo trimestre, ainda a primeira leitura, uma leitura inicial, uma leitura preliminar, mas a gente já tem todas essas divulgações. Então, das 2h30 às 6 horas, basicamente a agenda foi tomada pelos PIBs lá da Europa. Então, as taxas de crescimento dos países já foram divulgadas nessa manhã e algumas ficaram até aquém do esperado. Isso trouxe um ritmo ali para a Europa um pouco difícil nessa manhã. A gente teve também o índice de confiança do consumidor às 6 horas da zona do euro. Então, aqui mesmo uma manhã bem tomada pelos índices europeus. Em seguida, a gente começa a ter já alguns índices brasileiros. Então, a gente tem a divulgação da FGV do IGPM de julho. A gente tem a confiança do comércio e dos serviços, né? São 2 índices que estão juntos aqui na agenda só para facilitar a visualização de vocês, mas é índice de confiança do comércio e índice de confiança dos serviços. 2 leituras aí de julho. Hoje a gente vai falar do índice de confiança da indústria, que saiu ontem, e amanhã a gente traz esses dados complementares para vocês. O IBGE soltou também o índice de preços ao produtor de junho, e lá na Alemanha, às 9 horas da manhã, saiu o núcleo e o índice de preços ao consumidor, leitura preliminar de julho, até porque julho ainda não acabou. A gente tem 9 horas da manhã o PIB também no México, então hoje é um dia bem voltado para leituras do PIB, né? Então no México a gente tem a primeira leitura do segundo trimestre do crescimento lá, e aí a gente começa a ter os dados dos Estados Unidos agora às 11 horas. Dados mais ligados também ao mercado de trabalho, porque essa semana é bem parecida com a semana aqui no Brasil. A gente vai ter CAGED aqui no Brasil e amanhã a gente tem PNAD contínua, que vai trazer a taxa de desemprego. Lá nos Estados Unidos, hoje a gente tem JOLTS, que é o relatório de abertura de vagas e ali até uma questão mais de rotação de mão de obra, então esse relatório é mais voltado para isso. Depois a gente tem mais uma divulgação de mercado de trabalho, que aí sim mais parecida com o nosso CAGED, e depois, na sexta-feira, se não me engano, mais para o fim da semana, entre quarta e quinta, aí, na verdade, entre quinta e sexta, a gente tem o tão esperado payroll, que é o relatório mais
abrangente do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então, a gente já começa, então foi dada a largada para os indicadores de mercado de trabalho lá, algo que tem sido acompanhado muito de perto para ver o ritmo da atividade econômica por meio do mercado de trabalho. Então, esse dado já deve ficar aí mais em evidência. Em seguida, a gente tem índice de confiança do consumidor também nos Estados Unidos, então um dia também bastante voltado para sentimento econômico e confianças aí de uma forma geral. E aí a gente tem a segunda parte da agenda que já está mais voltada para o período da tarde. Então vamos passar aí para o pessoal em casa acompanhar, porque aí a gente tem os PMIs na China, né, já durante a noite, PMI composto industrial e serviços de julho, já a medição final. Então, a gente vai entender como é que ficaram, né, esses termômetros da atividade econômica chinesa, que também está bastante em foco. E aí, sim, no final da tarde, depois do fechamento dos mercados, a gente tem uma série de balanços e resultados trimestrais aqui no Brasil e outros países. Então, a gente tem balanço da 3R Petroleum, da TIM Brasil, da Microsoft, temos Cassino, temos Rio Tinto, Airbus e aqui no Brasil, ao longo do dia, saem os dados do CAGED, mais voltado aí para o mercado de trabalho e vagas no setor privado. Então, a gente tem toda essa semana marcada não só pela reunião de política monetária de vários países, então várias reuniões vão acontecer durante o dia, mas também uma semana bem marcada por dados de mercado de trabalho de uma forma geral, sem contar no radar corporativo que a gente tem, os balanços. Então, uma agenda bem recheada, viu, André? Hoje não ficou devendo a nossa agenda global. É bastante coisa mesmo, né? Mas vamos passar então a falar agora dos mercados, né? Vamos já fazer a nossa abertura, nosso primeiro giro aí sobre os mercados, aí com a notícia que a gente sempre sugere todo dia. Lembrando que amanhã é super quarta, né? Então, dia da marmota amanhã, vamos todo mundo apreensivo para saber o que o Jeremy Powell vai falar depois aí. E todo mundo tá meio na cautela, tá meio receoso, e mesmo com a China anunciando alguns estímulos aí, a Ásia continua aí nessa cautela, nessa morosidade, até em algumas quedas, né, Débora? Exatamente. Hoje o dia foi majoritariamente negativo na Ásia. As bolsas por lá tiveram muita dificuldade de sair do terreno negativo, a maioria delas ficou mesmo nesse terreno negativo, e muito pelo que o André já falou. Então, a gente tem uma semana marcada por reuniões de política monetária e decisões de política monetária em vários países. Então, não só Estados Unidos e Brasil, que a gente tem a grande super quarta aí, conhecida justamente por ser um dia que saem as duas decisões, mas a gente tem Reino Unido e Japão também decidindo taxa de juros nessa semana. Então, é algo que fica bastante aí no radar do mercado. O mercado não vai se posicionar de uma forma tão evidente, porque ele vai esperar, vai ficar à espera do que vai sair, principalmente da sinalização depois das reuniões. Então, a gente tem a reunião que já está praticamente dada, né? Então, as expectativas elas já são majoritariamente aqui para o Brasil e para os Estados Unidos de manutenção das taxas de juros, mas o grande porém, aí, o grande X da questão é o que vai ser falado depois, as sinalizações que vêm depois. Então, se vai ter alguma sinalização para corte lá nos Estados Unidos, qual sinalização vai ser dada em relação à nossa taxa de juros aqui no Brasil, como é que foi a votação. Então, esses pontos ficam muito em voga, ficam muito ali na centralidade. E isso causa um sentimento mesmo de cautela no mercado. Até para quem fala aqui no nosso chat, o mercado, vocês vivem falando, o mercado está nervoso, o mercado está cauteloso, porque a gente fala dessa forma para ficar mais fácil de entender. Mas aqui a gente está falando de mercados financeiros de uma forma geral e agentes grandes do mercado financeiro. Então, quando a gente tem esse sentimento de cautela dominando o mercado financeiro, as pessoas não vão querer se posicionar. E é isso que está acontecendo lá na Ásia, porque a gente tem vésperas aí de decisão nos Estados Unidos e no Japão, e isso faz com que as pessoas já tenham ali uma movimentação mais tímida, que foi o que também aconteceu ontem no Brasil. Junto a isso, a gente teve uma reunião do Partido Comunista Chinês, então eles tiveram uma reunião para decidir e discutir novos estímulos na China, isso para tentar ali estimular e tentar fazer com que a economia chinesa tem uma reação um pouco maior, principalmente na parte ali de demanda do consumidor, que está um pouco desaquecida, eles estão vendo isso, e o mercado
não reagiu bem, não reagiu da forma que se esperava, porque eles divulgaram novos estímulos, falaram que eles querem aquecer ali uma parte da demanda, eles querem aquecer a parte da demanda também do consumidor. Tem toda essa questão, mas eles não detalharam o que eles vão fazer para chegar a esse aquecimento. E o mercado queria um detalhamento, queria uma sinalização para uma política fiscal mais expansiva. Nem parece que a gente está falando do mesmo mercado que de lá, da China, está cobrando uma política fiscal expansiva, enquanto no restante do mundo quer que corte gastos, quer que enxugue gastos, quer desaquecimento da economia. Mas para a China nada disso vale. Para a China querem mesmo é que ela se aqueça e que ela continue crescendo, porque é um motor global muito importante. E aí a falta desse detalhamento trouxe ali um ceticismo para o mercado de como isso vai ser conduzido e se vai conseguir realmente aquecer a economia chinesa nesse ano. E aí a gente teve algumas bolsas indo para o terreno negativo, a gente vai falar do Nikkei 225 e do Xangai Composto na hora do giro de mercado, mas eu trouxe aqui para vocês o Hang Seng. Hang Seng é uma bolsa intensiva em tecnologia, é uma bolsa que já tem ali uma sensibilidade maior a movimentos de juros, então nesse momento, pré-decisões de política monetária, ela vai ficar um pouco mais sensível mesmo, com volatilidade mais acentuada, ela vai acabar oscilando mais, que foi o que a gente viu no dia de hoje, com queda de 1,38. E junto a isso, esse sentimento mais negativo, esse ceticismo do mercado, também acabou contaminando o Hang Seng, como outras bolsas, e ele foi aí para o terreno negativo, liderando as perdas na Ásia. Então hoje é um dia bem negativo mesmo, muito por essa desconfiança do mercado em relação a política econômica que a China vai adotar a partir de agora. E vamos vir aqui para o Brasilzão, porque agora a gente vai discutir o pronunciamento do presidente Lula. A gente acabou falando um pouco sobre isso, mais da parte da responsabilidade fiscal ontem, até tecer algumas críticas, vi que o chat reagiu bastante a isso, mas hoje a gente vai passar ponto a ponto, porque tem muita gente, né, André, falando que o Lula está mentindo, que ele não está contando verdade sobre a economia. Então a gente vai falar sobre isso, ver se ele está ou não falando a verdade, como é que estão esses pontos da economia, né? Sim, a gente pegou só dado oficial, tá, gente? A gente não tirou nenhum dado aqui do nada, a gente só pegou dado oficial, IBGE, Diese, então tudo dado oficial. A gente tem o vídeo para passar, Débora, antes da gente começar a comentar? A gente tem o trechinho inicial do vídeo, que são os pontos justamente que a gente quer comentar com vocês. Então vamos passar aí pro pessoal em casa e aí a gente já comenta em seguida. É hora de prestar contas a cada família brasileira. Quando terminei o segundo mandato, há 14 anos, a economia crescia 7,5%. A geração de empregos, o salário e a renda das famílias aumentavam e a inflação caía. Tiramos o Brasil do mapa da fome. De lá para cá, assistimos a uma enorme destruição do nosso país. Programas importantes para o povo, como a farmácia popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados. Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou e atingiu 8,25%. O Brasil era um país em ruínas. Diziam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Mas é sobre reconstrução e futuro que eu quero falar. Antes mesmo de começarmos a governar, tivemos que buscar os recursos para cobrir o rombo bilionário deixado pelo governo anterior. Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado e vamos continuar crescendo. O salário mínimo voltou a ter aumento acima da inflação e quase 90% das categorias profissionais tiveram aumento real de salário. Aprovamos a igualdade salarial entre mulheres e homens. Mais de 2.700.000 empregos formais foram criados e a taxa de desemprego é a menor dos últimos 10 anos. Vamos começar falando então da inflação, né, Débora? Porque é importante a gente falar que o Lula entregou lá a inflação em queda em 2010, daí você teve uma alta inflacionária, principalmente durante o governo Bolsonaro, e a gente voltou a ter queda da inflação, né? A gente montou inclusive o gráfico para mostrar como que foi a trajetória inflacionária, principalmente entre 2020 e 2024, né? A gente tem aí que você tem justamente esse período entre 2020 e 2020,
até o finalzinho, até metade de 2020, até o final de 2022, né, em que a inflação acumulada 12 meses estava bem elevada. Se eu não me engano, ela chega aqui a mais de 10, a quase 12% ao ano, aqui, pelo que o gráfico está mostrando aí para a gente. E a partir desse momento, em 2022, aí, ela começa a cair justamente quando? Porque você começa a ter toda aquela desoneração dos combustíveis, do ICMS, mas os alimentos passaram também a cair. Então você teve essa queda aí da inflação justamente puxada por isso. Aí em 2023, você tem a inflação já chegando aqui no começo de 2023, ela aí próximo dos 5%, ela está em 4,23% hoje. Então a gente vê que a gente tem uma situação inflacionária hoje muito menor do que o governo acabou entregando. O Lula chegou a falar 8,25% de inflação, que o governo aqui, durante o governo Bolsonaro aí, na verdade você chegou a picos maiores, inclusive, de inflação, quando estava estourando justamente a inflação naquele momento aí de combustíveis e tudo mais, e ele foi na canetaça mesmo para fazer isso, né? Então, o Lula realmente falou a verdade aí de que ele está conseguindo controlar a inflação bem melhor do que o governo Bolsonaro e tá bem aí mais tranquilo, né? A gente está com problema na inflação de alimentos, né? A gente vai até falar um pouco que deu uma melhorada aí nisso agora, mas os dados do IBGE estão mostrando aí que não tem inverdade em relação a isso, né, Débora? Exatamente. E aí esse ponto, né, que o André está falando é mais ou menos aqui, né, esse pico que a gente tem de inflação que ficou acima de 12%, que é ali metade de 2022. E aqui onde vocês estão vendo essa barriguinha que ela começa a cair, é justamente quando a gente tem a desoneração, a canetada mesmo, do Bolsonaro para baixar a inflação na marra. Então, não foi um controle. Inclusive, Bolsonaro furou ali a meta da inflação, né? Roberto Campos Neto também estouraram ali a meta de inflação. Algumas vezes tiveram que justificar, né? E esse ponto aí de inflação é justamente esse pico que a gente até queria deixar aqui em destaque para vocês, que é quando a inflação chega a esse máximo e depois ela vai arrefecendo. Mas a gente vê aqui que de 2020 para 2023, de 2024, desculpa, ela já está também um patamar menor do que estava lá em 2020, em dezembro. Então, aqui para ver que o Lula não mentiu em relação a isso. E para quem está falando aí no chat, por que vocês colocaram essa manchete aí, Lula mentiu sobre a economia? É uma pergunta, tá? É uma pergunta que foi muito feita para a gente, então a gente vai responder essa pergunta para vocês. E a gente vai responder já com o próximo tópico, que é o desemprego. Porque o Lula, ele fala ali no seu pronunciamento que o desemprego chegou ao menor patamar de 10 anos, e a gente também trouxe dados aí para vocês, dados aqui também da PNAD contínua, dados de desocupação no Brasil, desde 2014, então a gente pegou 10 anos para ver se realmente o Lula estava falando a verdade, e ele está, tá? Já estou adiantando para vocês que ele estava falando a verdade. Então a gente tem lá em maio de 2014, e aqui um ponto bem importante. Quando a gente fala de desemprego, a gente está falando de trimestre. E é sempre trimestre encerrado em, por isso que até tem esse subtítulo. Trimestre encerrado em maio, trimestre encerrado em março, trimestre encerrado em junho, por exemplo. Então aqui a gente tem os trimestres encerrados em tal mês. E a gente normalmente compara, por exemplo, pior patamar para aquele mês, para aquele trimestre encerrado naquele mês, ou melhor patamar para aquele trimestre, até porque desemprego tem bastante sazonalidade, a gente sabe que no final do ano ele tende a cair e depois ele dá uma volta no começo do ano porque as vagas temporárias se encerram, então a gente normalmente compara coisas iguais por conta dessa sazonalidade. E Lula não estava mentindo em relação ao desemprego, porque quando a gente pega aí o trimestre encerrado em maio, a gente tem 7,1% de desemprego. E foi o menor em 10 anos, porque em 2014 também estávamos em 7,1%. Então a gente vê, né, essa melhora do mercado de trabalho, lembrando que em março de 2021, o desemprego chegou a seu pico ali de quase 15%, 14,9%. Então, uma taxa de desemprego bastante alta aqui no Brasil. E ela ficou alta, acima dos 12%, por bastante tempo, né? Ela só volta realmente a cair lá para 2022, finzinho de 2022 e 2023, que é quando ela cai de fato,
né? Então, a gente vê essa questão do mercado de trabalho, que é muito bem colocada, porque a gente está com melhores patamares, não só de emprego, mas de formalização também, porque não adianta baixar o desemprego com aqueles bicos ou com informalidade muito grande, algo que a gente falou bastante aqui durante os anos do governo Bolsonaro. Para quem já acompanha a gente já falava sobre isso antes do mercado de investimentos, e a gente sempre criticava que o desemprego, quando tinha alguma queda, era uma queda baseada na informalidade, com patamares de renda muito ruins. Então, a gente vai falar de renda e reajustes salariais ainda, que são os próximos pontos do pronunciamento, mas aqui a gente já vê que sim, o desemprego está num patamar menor ali dos 10 anos e está num patamar muito menor, por exemplo, se a gente pega ano de 2021, 3 anos atrás, ou até mesmo, se quiserem falar, mas nessa época teve toda a questão pandêmica, tudo bem. Né? Se a gente pega 2022, ainda estava em patamares muito mais altos. Então, aqui Lula falou a verdade, e agora a gente vai falar também do salário mínimo, né? Algo bastante defendida, a valorização do salário mínimo. E a gente vai falar para vocês como é que foi, né, esse salário mínimo, né, André? É muito interessante a gente ver aí que, basicamente, durante de 2018 até 2023, o que a gente estava vendo aqui, só para vocês entenderem o gráfico, porque quando o reajuste do salário mínimo é uma vez por ano e, normalmente, obviamente, ele vai perdendo seu valor durante o ano, né? Então ele vai caindo, porque a inflação vai comendo o poder de compra, aí o reajuste é sempre esse pico. Aí você vê aí que todos esses picos que estão acontecendo, o que acontece? Ele vai lá, ele tem um reajuste, mas ele basicamente só recompõe o poder de compra do salário que você tinha anteriormente. Então você vê aí que não teve nenhum reajuste real de fato aí. Se o reajuste for real, é muito pouco aí, é quase mínimo esse reajuste real que você tem entre janeiro de 2018 até dezembro de 2022. Dezembro de 2022 é um momento de baixa, óbvio, porque o reajuste vai acontecer depois. E a primeira vez que você vê aí uma evolução de fato de aumento de salário real é a partir de 2023. Em janeiro de 2023, quando você tem um reajuste nesse momento, você teve pela primeira vez aí, desde muito tempo, um reajuste de salário real que de fato significou alguma coisa, significou algum ganho real. Se a gente pegar 2024, então a comparação fica até esdrúxula, né? Porque olha como que você teve um aumento de salário real aí nesse momento. Tanto que se você pega aí basicamente a série de 2023 até 2024, aí, esse aumento, você vê que quase que não mudou, enquanto que nos outros anos você teve perdas muito elevadas de salário durante o ano, aí a recomposição, e a baixa do salário real de 2024, ela provavelmente é maior do que boa parte aí dos salários reais aí que a gente teve até 2018. Então, isso é uma política muito importante, porque é uma política que acaba gerando, assim, aumento de renda para o trabalhador, é uma política que acaba gerando distribuição de renda, melhora o mercado de trabalho, melhora as condições de negociação salarial, porque você dá mais poder de barganha para o trabalhador. Eu acho essa política a mais importante, a política de distribuição de renda mais importante para mim não é o Bolsa Família, é o aumento real do salário mínimo. Eu acho que essa grande política, ela tem que ser mantida assim, acima de tudo aqui na economia brasileira, Débora. Se a gente pega aqui, né, o salário real, que é o salário mínimo descontado da inflação, Bolsonaro pega lá em R$ 1.347 e entrega em R$ 1.290. Então, não teve assim, um crescimento real do salário mínimo, porque a inflação também ficou muito alta. E isso tem muito a ver também do que a gente vai falar depois, porque um dos pontos abordados ali no pronunciamento é que os reajustes salariais também, as negociações salariais, trouxeram ganho para vários setores da economia. Não foi ali um ganho real, um ajuste acima da inflação que ficou concentrado em um setor só. Então, a gente pegou alguns dados do DIEESE, de negociações salariais, aí eu separei em 3 gráficos para a gente ver assim, com mais detalhes como é que ficou essa questão das renegociações salariais. Depois a gente vai ver no histórico, que aí é muito mais visual, é muito mais até fácil de entender. Então, vamos começar vendo as renegociações lá em 2021, que a gente vê que tinha aqui como é que ficou o resultado das negociações salariais. Então, tem ali os resultados, né,
como é que eu vou falar para vocês? Tem as negociações salariais, os reajustes, e aí reajustes que ficaram acima do INPC, que ficaram iguais ao INPC ou que ficaram abaixo do INPC. Isso aqui é o resultado de todas essas negociações salariais. E a gente pode ver, inclusive, isso por setor. Mas aqui a gente trouxe o geral para vocês. Lá em outubro de 2021, 40% das negociações salariais resultavam em ajustes abaixo da inflação. E 44,1% só recompunham a inflação, então não ficavam acima da inflação. Se a gente somar aqui, a gente está falando de 84%, quase 85% das negociações resultando em ajustes ou iguais ou abaixo da inflação. E só 15% ficou acima da inflação nesse período. E a gente vê que tem momentos até piores, que só 4,1% dos ajustes ficam acima da inflação. E a maioria esmagadora fica ali abaixo da inflação. E a gente vê que isso vai persistindo durante todo o período. Outubro de 2022 a gente tem uma trégua aqui, justamente porque a inflação começa a cair na canetada. Mas não é que a gente teve reajustes acima da inflação por algum motivo de barganha ou de desemprego baixo ou porque realmente a gente tem uma valorização, porque a inflação também começou a cair. Então aqui a gente tem que olhar os dois pontos, porque a gente está falando de reajustes comparados com a inflação. Então tem tanto o peso da inflação menor proporcionar ali um reajuste menor, porque você precisa de menos para recompor a inflação e para ganhar acima da inflação, mas também de todos esses pontos que pesam numa negociação salarial, como, por exemplo, um desemprego alto, vai pesar negativamente no momento de reajuste, porque se o desemprego está alto, o trabalhador também perde poder de barganhar ali um melhor reajuste. Se a gente passa para o próximo ano, aí já considerando novembro de 22 até dezembro de 23, a gente vê que a coisa muda completamente, né? Então, aquela parte vermelha, que eram os reajustes abaixo da inflação, praticamente somem, e a gente começa a ter reajustes da inflação acima da inflação cada vez maiores. Então, os resultados começam a ficar melhor para o trabalhador. O resultado fica ali acima do INPC, então a gente tem uma melhor recomposição salarial. Reajustes acima da inflação passam a ser majoritários e muitas vezes aqui nem coube o número do reajuste abaixo da inflação, de tão pequenininho que ficou a barra. E quando a gente olha esse ano, então pegando aí só o ano de 2024 até junho, essa situação se mantém. Então a gente tem a maioria até se quiserem mudar, podem mudar aí, a maioria dos reajustes ou das negociações resultam em reajustes acima da inflação, chegando até 91,1% lá em maio de 2024. E aí quando a gente olha o panorama geral, vamos colocar aí na tela só para o pessoal de casa entender do que eu estou falando, a gente vê que, por muito tempo, a barrinha laranja, que nesse caso, que seriam os reajustes abaixo da inflação, elas eram maiores e somadas ao que ficam acima da inflação, achatavam mesmo os reajustes acima do INPC. Depois de janeiro de 2023, a partir ali de dezembro, mas depois de janeiro, esse movimento já é muito mais constante. A gente vê que os reajustes acima da inflação são muito mais visíveis e muito mais persistentes no gráfico. E aí tomam todo o período seguinte no governo Lula. Então ele não estava mentindo também. Ele falou a verdade quando ele fala que isso acontece em vários setores da economia e os reajustes do DIEESE estão aqui justamente para mostrar que é verdade o que o Lula está falando. Então, quem foi lá no nosso vídeo, quem está aqui no chat falando que a gente está mentindo, a gente trouxe dados oficiais e dados confiáveis para mostrar para vocês como é que a gente combate esse tipo também de desinformação. É que virou moda agora, Débora, que o pessoal desacreditar do IBGE e gente que se diz aí muito científica, que se diz aí que preza pela ciência, não sei o quê, mas preza pela ciência até a página 2. Se você tiver algum dado que contraria aquilo que ele acredita ser uma verdade, principalmente em ciências sociais, que é o que a gente trata aqui, né, a pessoa vai lá e já desacredita, né? Tem muito aí também no caso, aí, por exemplo, que o pessoal fala aí do Márcio Porchman, que ele está adulterando dados, mas a gente trouxe aí dados da GV, a gente trouxe dados do DIEESE, trouxe dados do IBGE, então você tem uma grande gama de dados aí que está mostrando justamente o quê? Pelo menos nos dados econômicos, a gente não vai entrar nos outros dados, né? Porque a gente é economista, então nossa função é falar principalmente dos principais dados econômicos aí que ele falou no vídeo, né? Criação de empregos, como que está a redução do desemprego, como que foi a evolução do salário mínimo, como que está a questão da inflação. Então,
a gente mostrou aí que realmente nessa parte, ele fez um anúncio, pelo menos nessa parte, a gente ontem falou mal, hoje vamos falar bem, que é, assim, uma comunicação clara, verdadeira, e mostrando aí realmente quais são os pontos de avanço da economia, que não foram poucos. A gente tem que falar isso, não foram poucos, ainda mais depois do desastre que foi o governo Bolsonaro, né? Então, acho que é bom a gente deixar isso bem claro aí, como que você teve uma melhora econômica, como que o governo mostrou nesse pronunciamento essa melhora econômica, e sem mentir. Não precisou mentir, pelo menos os dados econômicos aí, e mostrou a partir da realidade aí que você tem aí uma melhora econômica significativa aí para a população brasileira. André, eu vou me despedir de você, se quiser dar um tchau aí para nossa audiência, melhoras, fique bem, descanse aí o resto do dia, e aí eu vou passar pelo giro de mercado. Não, amanhã eu já estou de volta. Foi essa mudança de tempo maluca, né? Você começa a chover, começa a ficar muito frio essa noite aí, né? E perde um pouco de voz aí, acorda com levemente gripado. Mas amanhã eu já vou estar 100%. Fiquem tranquilos, amanhã estarei de estúdio, tá bom, gente? Um abraço e até amanhã. E para quem está falando aí no nosso chat que a gente fez um programa para passar pano para o pronunciamento do Lula, volta ontem e assiste, porque ontem a gente não passou. E aí a gente foi criticado porque a gente não falou, porque a gente criticou o pronunciamento parte dele. Mas a gente também, quando tem acerto, a gente tem que falar, e quando tem algo que a gente discorda, a gente também traz aqui, porque a gente não tem nenhum rabo preso também com o governo, a gente pode falar realmente o que a gente pensa. Então, para quem está falando que a gente passou aí bastante pano, volta ontem, porque ontem eu não passei não. Então vamos para o giro de mercado rapidinho, eu vou passar em 1 minuto aqui pelo giro de mercado, porque hoje está fácil de explicar o que está acontecendo. A gente não só tem toda essa expectativa pela política monetária, decisões de política monetária que vão já deixar o mercado andando de lado, vão trazer ali um sentimento mais de cautela, um temor um pouco maior para posicionamento, como hoje que vocês estão vendo aí na última linha, o petróleo Brent está caindo mais de 1%, minério de ferro em Dalian na China fechou com mais de 2%, quase 3% de perda. Isso tira completamente o fôlego das ações de maior peso do nosso índice, que são juntas aí quase 30% da composição do Ibovespa. A gente está falando de Vale e Petrobras. Junto a isso, a Petrobras também tem ali dados importantes para serem divulgados durante a semana. Isso também está trazendo um pouco ali de desconfiança em relação ali como é que ela vai como é que vai ser o desempenho da Petrobras nesse trimestre. E aí o mercado já começa a precificar o pior cenário também. Então a gente tem essa junção de fatores levando o Ibovespa para baixo e o dólar acaba acompanhando para cima e não está nem tão... está com uma alta de 0,59, não está isolado porque o DXY também sobe hoje, dólar frente a pares. Então, a gente também tem esse movimento visto fora do Brasil, isso porque a gente tem decisão de política monetária nos Estados Unidos e está todo mundo apreensivo também para a sinalização que vem depois. Então, hoje um mercado mais fácil de ler, a gente não tem ali tantos pontos que a gente leria com estranheza, as treasuries estão andando de lado desde o começo da manhã, então também trazendo esse movimento mais cauteloso em relação à política monetária, e as bolsas em Nova York, elas estão no positivo em algum ponto por conta de resultados trimestrais, mas também estão bem tímidas por conta da decisão de política monetária da quarta. E antes de passar para o rolê, a gente tem um recado importante para dar para vocês, porque a gente tem aí a nossa super aula que vai ser reprisada. Então, a gente tem esse replay especial do Empreendedor Mestre. Para quem não assistiu, ainda dá tempo de assistir, é só se inscrever aqui em iclmercado.com.br, uma aula imperdível. Com certeza vocês vão adorar, uma aula super disruptiva, super aí também prática para vocês aprenderem conceitos de empreendedorismo, conceitos que podem ser utilizados na empresa de vocês. Então, não deixem de assistir, vai ser um show de aula. E aí, só se inscrever para você conseguir acessar o link do replay. E agora sim, vocês ficam com o Rolê ICL na sequência. William Deluca e Guga Noblar já estão prontos para receber vocês em excelente companhia, vocês vão ficar agora. E eu volto amanhã com o André aqui no estúdio para a gente falar sobre os principais pontos e o que esperar para a Super Quarta. Um beijão e até lá! Fala, turma! A nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso, né? E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócio com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali.
E isso, eu já estou recebendo mensagem de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. Foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula. Elas queriam assistir, precisam dessa aula. Então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Para você se inscrever nessa sessão fechada, que não vai estar aberta nos meus canais, eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação, que são novidades incríveis, e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês, mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço.